Hoje vamos falar do motor que mantém nosso corpo funcionando. O coração e o sistema circulatório pode ser estudado de diversas formas, mas por ser tão complexo, escolhemos separar a parte muscular e de válvulas da parte elétrica e da circulação. Assim, podemos compreender cada componente desse sistema tão importante. Apesar do senso comum do coração estar à esquerda, o coração está localizado no centro do tórax, chamado mediastino, e possui 4 câmaras: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essa divisão em direito e esquerdo influenciará muito em doenças que estudaremos adiante. Conseguimos sentir a ponta do coração no 5º espaço intercostal esquerdo em adultos saudáveis e é formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo. A parede de cada câmara cardíaca é formada por 3 camadas: endocárdio, que reveste o coração internamente, miocárdio, formado por músculo cardíaco, e epicárdio, uma camada fina mais externa. O átrio direito recebe drenagem do seio coronariano e das veias cavas superior e inferior. O inferior do átrio direito possui o ósseo do seio coronário, além da fossa oval, remanescente do forame oval. O sangue que chega nele irá passar pela válvula tricúspide para chegar no ventrículo direito. A válvula tricúspide, como o nome já diz, tem 3 cúspides, ou 3 partes. Estão fixadas pelas cordas tendíneas nos músculos papilares. Ela se abre para o sangue passar e precisa se fechar completamente depois para que o sangue não reflua. O ventrículo direito tem uma parede divisória com o coração esquerdo chamado septo interventricular. O ventrículo direito forma a face externo-costal, parte diafragmática e a margem inferior do coração. Lembrar disso vai ser muito importante para entender por que infarto nesse local pode parecer que a dor é na parte superior do abdômen. O ventrículo direito joga sangue para o pulmão por uma porta chamada válvula pulmonar, que dá acesso às artérias pulmonares. Do mesmo jeito que a tricúspide, ela precisa abrir e fechar completamente para que o sangue passe bem e não volte. No pulmão, esse sangue será oxigenado e voltar para o coração através das veias pulmonares. O sangue retorna para o átrio esquerdo, que forma a maior parte da base do coração. Ele se divide do átrio direito pelo septo interatrial e se comunica com o ventrículo esquerdo pela válvula mitral. A válvula mitral é bicúspide. Todas as 4 apresentam arquitetura similar em camadas de colágeno denso, de tecido conjuntivo frouxo e elastina. As válvulas são compostas por células intersticiais que produzem e reparam continuamente a matriz extracelular, fundamental para a adaptação a alterações. O ventrículo esquerdo forma o ápice do coração e quase toda a sua face esquerda. Como a pressão arterial é maior na circulação sistêmica que na pulmonar, o ventrículo esquerdo possui paredes musculares mais espessas quando em comparação com o ventrículo direito. O sangue sai do ventrículo para a aorta passando por uma nova porta, a válvula aórtica. O coração trabalha a partir de variações de pressão e volume e possui 4 características. Automaticidade ou cronotropismo é a propriedade das fibras de provocar estímulos espontaneamente. Isso se dá no nó sinusal. Excitabilidade é a propriedade que as fibras têm de iniciar um movimento em resposta a um estímulo. Condutibilidade é a propriedade de conduzir e transmitir às células vizinhas um estímulo recebido. E contratilidade é a capacidade de responder a um estímulo elétrico com uma atividade mecânica de contração. Vamos nos ater agora à contratilidade. A fisiologia cardíaca se baseia no ciclo cardíaco que envolve a sístole e a diástole. Cada ciclo é iniciado pela geração de estímulo no nó sinusal. A diástole consiste no período de relaxamento, permitindo o enchimento de sangue, enquanto a sístole consiste no período de contração do coração com a ejeção de sangue. Vamos olhar somente no ventrículo esquerdo. O ventrículo relaxou na diástole e se encheu de sangue. Daí, ele contrai fortemente. Nesse instante, a válvula mitral fecha para que o sangue não volte para o átrio, e isso nós conseguimos ouvir. É a primeira bulha cardíaca que tem um som abafado. Quase que simultaneamente, a válvula aórtica abre, e assim o sangue é empurrado para a circulação sistêmica. Assim que esse fluxo passa, ocorre um relaxamento e a válvula aórtica fecha. Também podemos ouvir esse fechamento. É a segunda bulha cardíaca, um estalo mais agudo.
Em seguida, a mitral abre para que o ventrículo receba o sangue vindo do átrio e que chegou já oxigenado pelo pulmão, e o ciclo se reinicia. O ventrículo direito funciona do mesmo jeito, apenas temos que pensar que a força será menor, pois o sangue é empurrado apenas para o pulmão e não para o corpo todo. A sístole e diástole dos átrios ocorrem separadamente das dos ventrículos, e essa coordenação é dada pela condução elétrica. Importante saber que o ventrículo primeiro aspira o sangue que está no átrio e somente quase no final da diástole é que o átrio se contrai, a chamada sístole atrial, que é responsável por ejetar os últimos 20% de sangue do volume diastólico final do ventrículo. Só pensando no que já vimos até aqui, podemos entender dois tipos de doenças do coração. Uma doença que enfraqueça o músculo, deixa ele fraco, com pouca capacidade de ejetar o sangue, vai acumulando sangue aos poucos e formando o coração grande. Chamamos isso de insuficiência cardíaca, e como é muito importante, vamos ter um vídeo só sobre ela. Agora, também podemos ter doenças nas válvulas. Elas podem não conseguir abrir totalmente, o que chamamos de estenose, ou não conseguir fechar completamente, o que chamamos de insuficiência. Suspeitamos de doença nas válvulas quando auscultamos sopros. Os sopros são produzidos por vibrações decorrentes de alterações no fluxo. Os sopros de insuficiência possuem um caráter regurgitativo ou aspirativo, e o sopro de estenose um caráter ejetivo ou enruflar. Pense numa ventania com a janela aberta. Aquele uivo bem fininho é parecido com o som de insuficiência. Agora feche os olhos e pense no som de uma cavalgada. Esse é o som de ruflar. Agora, para entender quando eles acontecem, temos que pensar no funcionamento normal das válvulas. Que válvulas se abrem na sístole, aórtica e pulmonar? Se essas válvulas tiverem algum problema para abrirem, escutaremos um sopro sistólico ejetivo, típico das estenoses. Febre reumática causa essa alteração. Novamente, quais válvulas se abrem na diástole, mitral e tricúspide? Se houver estenose, escutaremos um ruflar diastólico, e também pode ser causado pela febre reumática. O que acontece com a mitral na sístole? Ela precisa fechar completamente. Se ela não fecha, o sangue regurgita para o átrio e vamos ter um som agudo, de sangue voltando, típico da insuficiência mitral. Vamos resumir. Na sístole, temos o sopro regurgitativo em caso de insuficiência mitral e tricúspide, e temos o sopro ejetivo em caso de estenose aórtica e pulmonar. Na diástole, temos o sopro aspirativo em caso de insuficiência aórtica e pulmonar e o sopro enruflar em caso de estenose mitral e tricúspide. Para cuidar desses pacientes, temos que lembrar que esse sangue que turbilhona pode ficar parado e formar coágulos, além de ser um ótimo local para bactérias e fungos se alojarem. Geralmente, as patologias valvulares têm que ser corrigidas por procedimentos cirúrgicos de substituição das válvulas, mas isso pode ficar para outro vídeo. Tchau!